Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre os elementos meteorológicos, em específico sobre a umidade do ar e sua importância agronômica aí na agricultura. É um videozinho curto em que nele nós vamos abordar um pouco sobre as características da umidade do ar, bem como onde é aplicado esses conceitos na nossa agricultura. Por definição, a umidade do ar é definida como a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera, proveniente da evaporação das águas dos oceanos, mares, lagos, rios e também dos solos. Este vapor d'água, ou seja, a umidade do ar, é um fator importante na agronomia, na agricultura, porque ele é condicionante da ocorrência e controle de pragas e doenças, além de ser uma variável determinante na qualidade, no armazenamento e na conservação dos produtos agrícolas. Além disso, a umidade do ar está relacionada principalmente à formação das chuvas, à absorção da radiação e até mesmo à regulação térmica dos ecossistemas. No que diz respeito à importância agronômica deste elemento meteorológico, como foi dito anteriormente, além de ser um fator determinante, um fator condicionante na ocorrência e controles de pragas e doenças, a umidade do ar influencia desde a transpiração das plantas, por exemplo, em que quando a umidade ela está muito elevada, as plantas tendem a reduzir a sua transpiração e podem até mesmo cessar suas atividades metabólicas. A umidade também influencia no armazenamento da produção agrícola, em especial os frutos, quando eles são submetidos a umidade elevadas, podem provocar perdas do frutos por podridões e até outros distúrbios fisiológicos. Entretanto, também é importante frisar com vocês que a umidade do ar muito baixa também pode provocar desidratação, a perda de peso e até mesmo da qualidade do meu produto, quando associado aí ao armazenamento da minha produção agrícola. Associada à aplicação de herbicidas, a baixa umidade do ar, em conjunto com altas temperaturas do ar, também podem provocar a volatização de herbicidas. Associado à irrigação, a umidade do ar influencia e está diretamente associado à evaporação de água, por consequência, no dimensionamento dos sistemas de irrigação também. E associado ao solo, a umidade do ar influencia e regula a taxa e velocidade de secagem dos solos aí. Uma outra variável importante associada à umidade do ar, o orvalho. O orvalho ele é definido como a água que condensa sobre a superfície quando a temperatura atinge o ponto de condensação, ou seja, o ponto de orvalho ou até mesmo a temperatura de orvalho. O orvalho ele é resultado da condensação do vapor da água que está na atmosfera. Essa condensação se dá em forma de gotículas que, quando elas entram em contato com superfícies nas quais a temperatura está mais baixa, como por exemplo as folhas, o solo, é, formam aí aquelas gotas de águas no solo e vegetação, vistas no período da manhã, até mesmo quando não choveu durante o período da noite. A formação do orvalho, pessoal, normalmente se inicia em média de 2 a 3 horas após o pôr do sol e continua ali até por volta de 2 horas após o nascer do sol. No entanto, é importante reforçar com vocês que essa duração ela pode ser afetada por ventos, pelas características da cultura, de cobertura do solo, bem como o uso de irrigação na agricultura. Também outra questão importante associada ao orvalho. A duração pelo qual o orvalho permanece sobre as plantas pode afetar uma série de atividades, entre elas ali a colheita, a pulverização, além de influenciar também na ocorrência de doenças. Então, é até mais importante determinar o número de horas que a planta está com o orvalho do que até mesmo a quantidade de orvalho propriamente ditas, pensando na importância agronômica dessa variável que está diretamente associada à umidade do ar. Isso, pessoal, é importante porque o orvalho ele pode propiciar
a quantidade de água necessária para os processos de germinação e penetração dos fungos nas plantas. Uma outra variável importante associada tanto à umidade do ar quanto ao orvalho é a duração do período de molhamento. O DPM, como ele é conhecido, corresponde ao tempo em que as superfícies vegetais se apresentam com molhamento. Quando você tem aí períodos prolongados com um período de molhamento, você cria um ambiente propício à ocorrência de doenças, é o que está mostrando aí nas figuras, né? Lesões que são provocadas por doenças em folhas e frutos, e que um dos fatores associados a isso aí é justamente um período prolongado de DPM em que a umidade relativa do ar estava muito elevada. Normalmente, a duração do período de molhamento para criar um ambiente propício está entre 90% e 95% de umidade do ar. Então, se você consegue determinar o período em que a umidade do ar está acima de 90% e 95%, indiretamente você também consegue determinar a DPM, né, a nossa duração do período de molhamento. Outra coisa importante a respeito da DPM, ela está associada tanto à umidade quanto ao orvalho, e como o orvalho é dificilmente medido em estações meteorológicas, ao contrário da umidade relativa do ar, a duração do período de molhamento é de grande importância para os estudos da relação entre doenças e plantas, e aí nós podemos utilizar desde métodos para a estimativa da DPM, que vão de equações, regressões lineares, até métodos complexos que levam em consideração o balanço de energia na agricultura, até mesmo métodos práticos, como eu comentei com vocês anteriormente. Indiretamente, de forma prática, nós podemos determinar a DPM em condições naturais a partir do registro de termohigrógrafos. Esses equipamentos eles medem tanto a umidade quanto a temperatura do ar e está diretamente relacionado à DPM. Normalmente, se você tem um número de horas com umidade relativa superior ou igual a 95% ou a 90%, isso está aí diretamente associado à nossa DPM. Como que nós classificamos? Se você determina lá o número de horas com umidade relativa superior a 90% ou a 95%, você consegue classificar a DPM em curta, média e longa duração. De curta duração, nós temos uma DPM inferior a 6 horas, de média duração, uma DPM entre 6 e 10 horas, e de longa duração, uma DPM acima de 10 horas. No que diz respeito aos estudos aí associados, né, a relação entre doenças e plantas, normalmente recomenda-se na literatura que a maior parte das doenças em plantas exige uma sequência de alguns dias em que a DPM é superior a 10 horas, ou seja, em que a DPM ela é classificada como longa duração. Pessoal, nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre essas características da umidade do ar, então de forma bastante rápida e bastante direta, essas características e importância agronômica. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os ventos e os efeitos agronômicos dos ventos na agricultura, tanto efeitos favoráveis quanto efeitos desfavoráveis.